paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo. Passando no nosso canal pela primeira vez, não esqueça de inscrever e dar o seu like, porque quando você escreve no canal, automaticamente a plataforma do YouTube, ele vai te notificar e vai enviar os nossos vídeos de primeira mão. E o nosso assunto de hoje é um assunto polêmico, mas que vai trazer um esclarecimento para muitos aqui. O tema do vídeo é esse: porque o Ministério da CCB não aceitam o estudo bíblico, o estudo da Escritura Sagrada. Será que é errado estudar a Bíblia? E como entendemos um livro tão antigo, que tem mais de 4.000 anos de história, o livro mais antigo da Bíblia tem 4.000 anos. O livro mais recente tem 2.000 anos de história. Como entender, como é entender a Bíblia só abrindo ela? Como é que fica as palavras do Senhor Jesus, que Ele próprio falou lá em João capítulo 5, verso 39, falando para os fariseus que questionavam a missão de Cristo, a pessoa de Cristo. Ele próprio falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. O que significa examinar? Examinar significa estudar, significa examinar, significa avaliar com mais profundidade. O que é que estudar a Bíblia, segundo a visão ótica do ministério da congregação? A gente ouve nos cultos, em batismo, reunião na mocidade, eles proibindo estudar a Bíblia. Será que é errado, irmão? Irmão, esse conceito de não estudar a Bíblia, este é um conceito que é um conceito arcaico, que vem da Igreja Católica. Entendeu? Estudar a Bíblia, ela não significa que você está indo contra a inspiração de Deus, contra a revelação de Deus. Primeiramente, vale ressaltar a Bíblia, ela tem as suas dificuldades. Por quê? Porque ela foi escrita por humanos, pela inspiração de Deus. Primeiro, porque qual é a dificuldade que temos? O distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia.
A Bíblia, embora seja um livro de Deus, não caiu pronta do céu. Deus fez a Bíblia ser escrito através de pessoas. Isso criou alguns problemas e levanta algumas dificuldades, como ela foi feita. Primeiro, qual é a primeira dificuldade? O distanciamento temporal. Porque ela tem um grande, longo tempo, ela tem os abismos culturais, foi escrito em outra cultura, na cultura hebraica, na grega, né? Foi escrito em aramaico. Essas culturas, elas desapareceram, ela não existe mais. Tem outra parte também, o distanciamento contextual. Ela foi escrito em outro contexto, diferente da nossa era. Tem o distanciamento autorais, né, dos escritores, as palavras que eram faladas na cultura, os costumes que tinha também naquelas culturas que hoje são tudo diferente, né? Então, nós temos esses distanciamentos, o distanciamento cultural, o distanciamento linguístico, temos o distanciamento autoral, temos o distanciamento cultural e temos um distanciamento divino. É Deus falando com o humano. É o atemporal falando com o limitado. Então, irmão, como que nós vamos entender a Bíblia só abrindo ela e lendo? Não é dizer que Deus não fala. Deus fala, mas aí a pessoa, ele tem um conhecimento superficial da Escritura Sagrada. Agora, quando nós lemos, né, examinando ela, pesquisando ela, analisando texto por texto, aí nós vamos entender com mais profundidade. Vejamos bem, aqui em Tessalonicenses, vamos ver aqui, capítulo 17, no verso 11, fala Paulo quando estava em Tessalônica. Ora, estes de Bereia era mais nobre que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, aqui nós vemos que os tessalonicenses, eles estudavam, eles examinavam a Escritura para comprovar se o que Paulo estava falando tinha o embasamento bíblico. Agora, irmão, é muito perigoso, muito perigoso a pessoa colocar o que ele acha como a palavra de Deus.
Por quê? Porque a igreja, mais de 2000 anos de história, sabe, ela foi guiada através desta palavra, da Escritura Sagrada. Porque quando nós substituímos as nossas revelações pela revelação divina, nós vamos ter problema muito sério. Você sabe quem quis tomar o lugar de Deus? Foi o próprio diabo. O próprio diabo. Agora, qual é o significado de ter uma Bíblia no púlpito? Se lê e não explica o texto que leu. Qual é o significado? Se tivesse uma honestidade, era melhor tirar as Bíblias dos púlpitos. Por quê? Porque você vai na igreja, o pregador lê aqui, a escritura aqui, mas ele não prega nada do que ele leu. Então, o que é que ele está transmitindo para a igreja? Ele está colocando a sua pregação, não a pregação da palavra de Deus. É o que nós vemos nos cultos online, assistimos muito e vemos muita aberração, muita coisa absurda pregada, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque você vê os pregadores, quando eles começam a pregar a palavra, você vê que eles não têm nenhuma intimidade com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada. E aí o culto gira só em torno de profecias, de promessa, né? E não se ouve uma pregação genuína da palavra de Deus. Por quê? Porque é reprovado o estudo da Sagrada Escritura. Estudar a Escritura não significa que quando nós estudamos a Escritura, não significa que nós vamos desconstruir a revelação divina. De maneira nenhuma. Quando estudamos, por exemplo, lemos a Escritura e estudamos ela, nós vamos aprender a revelação divina com mais propriedade, genuinamente. Estudar aqui a Bíblia, o que é, irmão? Estudar a revelação, porque aqui é a revelação divina que Deus deixou para nós. Então, estou fazendo esse vídeo aqui, pedido de muitos irmãos, muitas polêmicas têm levantado a respeito das pregações nas congregações que contrariam a própria Bíblia, o próprio texto escrito. Você vê que os pregadores não têm nenhuma intimidade, nenhum conhecimento do que significa a Bíblia, como ela foi escrita, né, como essa revelação progressiva, através dos séculos, desde Gênesis, Apocalipse, como foi que ela desenvolveu, né? E dentro dela, irmão, as riquezas, os tesouros eternos que encontramos dentro dela. O Senhor falou uma palavra dura pela boca do profeta Jeremias, dizendo: que tendes vós com a palavra do Senhor? Que tende o trigo com a palha? Porventura, não é minha palavra como o martelo que os raspenha?
Por que vocês não falam a palavra do Senhor com verdade? E porque vocês falam a palavra da visão do vosso coração e não fala da boca do Senhor. E o Senhor falou: a quem dera que aquele que prega a palavra pregue com verdade. Não pregue da visão do seu coração, mas da boca do Senhor. Então, meu irmão, a igreja, eu tenho mais de 42 anos dentro da congregação, os servos de Deus primitivos, que pregavam a palavra, a escritura sagrada, pregavam no culto, no outro culto, fazia fila de irmandade para agradecer por aquilo que Deus tinha falado na exposição da palavra. Entendeu? Mas hoje entrou aí uma grande safra de pregadores novos, que eles querem ser estrela do púlpito, querem atrair a glória para si mesmo. Então, pregam naquele ambiente de muito sentimentalismo, muita emoção. Não é dizer que eu creio na manifestação do Espírito Santo, mas existe uma grande diferença, irmãos, entre o sentimentalismo, entre a emoção e a visitação de Deus na igreja. Então, irmão, o que é que está acontecendo nos cultos? O que está acontecendo é que muitos estão passando vergonha, principalmente nos cultos online. Os cultos online. Os comentários nas redes sociais, das aberrações, das incoerências que confrontam a própria Escritura Sagrada. Mas eles não querem nada, não querem ter intimidade com a Escritura Sagrada. Então, irmão, tem que passar vergonha. O conselho que eu dou para os irmãos aqui é que a Bíblia, irmão, ela não é só um livro divino. No sentido, ela é um livro diferenciado de todos, porque tem aqui a sua inspiração divina. No outro sentido, ela é um livro humano, porque ela tem gramática, ela tem sua parte histórica, ela tem sua parte poética, ela tem sua parte profética, entendeu? Ela tem a parte dos evangelhos, das epístolas, que tudo foi escrito em contexto diferente do nosso. Então, como que você vai entender um livro que tem mais de 4.000 anos de história, se não entender a cultura que ele foi escrita? Como é que vai entender? Então, muitos têm aquela perspectiva que a Bíblia, você não pode estudar ela, né? A Bíblia, você abre ela e o que você sentir de falar sobre aquele texto é o Espírito Santo que está guiando. Será que isso é verdade, irmão? Isso é verdade? Irmão, aqui teve os escritores que escreveu a Bíblia. Tem texto que são texto literal. Tem texto que são texto simbólico. Tem texto que são uma figura de linguagem. Como você entender a Bíblia se você não entender o seu contexto?
O que acontece quando você prega uma coisa que o escritor não quis dizer, você tá rompendo a linguagem do escritor. Você está acrescentando uma coisa que ele não quis dizer. Por isso que a Bíblia ela tem uma linguagem específica. Primeiramente, para entender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, em qual contexto escreveu, para você passar para a igreja, trazer uma interpretação para a nossa vida prática, dentro daquilo que o escritor quer dizer. É igual eu vi um aí, ancião no Brás, pregando aquela palavra, a parábola do bom samaritano, né? E a parábola ali, irmão, ela começa numa pergunta, porque o doutor da lei, o Senhor perguntou para ele: conhece todos os mandamentos? Conheço, desde a minha mocidade. Aí o Senhor entrou no assunto, guarda, aí ama o teu próximo. Aí em cima disso daí o Senhor fez uma parábola do bom samaritano, que vinha um homem descendo de Jerusalém, caiu na mão do salteador e depois passou um levita, passou o sacerdote e passou de largo. Então, eu já vi, irmão, pregar esse texto e falar que o bom samaritano ali era Adão, que caiu do paraíso, pregando que o bom que o bom samaritano era Cristo ali, significava depois o homem que caiu na mão do salteador representava Adão, o bom samaritano representava Cristo. E nada disso o texto quer dizer, irmão. Nada disso. É tudo coisa inventada. Não tem nenhum assunto espiritual na parábola do bom samaritano. O assunto ali é literal. Foi construído a parábola em cima de uma pergunta. Agora colocar que aquele homem que caiu na mão do salteador era Adão, colocar que o bom samaritano era Cristo, aonde que o texto quis se referir ao bom samaritano como Cristo? O Senhor fez aquela parábola, o bom samaritano, porque os samaritanos eram um povo rejeitado pelo povo judeu. Irmão, onde o samaritano punha a mão, um judeu não punha nem o pé. Então, eles eram rejeitados. Era um povo descriminalizado, principalmente pelos doutores da lei, pelos escribas, sacerdotes. Então, o Senhor fez essa parábola nesse contexto, nesse contexto, para derrubar as diferenças que tinha entre eles, e o samaritano. Ele fez uma parábola no sentido do amor ao próximo. Então, como que você vai colocar uma espiritualidade num texto que é literal? É igual, por exemplo, 12 de Apocalipse,
a mulher e o dragão. Ali já não pode ser uma interpretação literal, tem que ser espiritual, porque o próprio texto está exigindo uma interpretação simbólica. Agora, você pregar uma coisa que o texto não diz, é você romper, irmão, é você desconsiderar a expressão do próprio escritor. Então, irmão, fique com Deus, a paz de Deus com todos, compartam nossos vídeos, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.